Bom dia, eu, Enoque Cavalcante, da página do E, que é um blog que desde 2009 a gente mantém aqui em Cuiabá. Estou hoje aqui mais uma vez na redação do Factual. Factual é também um blog cuiabano novo, dirigido pelo Cláudio Cordeiro, e nós temos uma parceria agora para a gente abrir espaço aqui para o encontro, para a conversa, para o bate-papo com personalidades da vida política, cultural, social, desse nosso estado, dessa nossa capital, desse nosso Brasil. E hoje eu, Enoque, converso aqui com Fabrício Carvalho. Fabrício, esse rosto que é bastante conhecido de todos, né, porque está muito na mídia, é o maestro da Universidade Federal de Mato Grosso, comanda lá a orquestra há muito tempo e com muito sucesso, e tem tido momentos aí marcantes, né, na agenda cultural de nossa capital. E, além desse agente cultural, né, que tem uma presença notável, ele agora se dispõe à atuação política. Sim, o Fabrício Carvalho faz uns 15 dias, não é isso? Isso, no último dia 12. Desde o último dia 12 é presidente do PDT, o Partido Democrático Trabalhista, aqui em Cuiabá. E o Fabrício, quando faz essa opção, ele desperta toda uma expectativa em Cuiabá e no estado, porque é um nome novo, um nome de peso que entra no cenário político. Essa renovação política em Mato Grosso, ela é muito lenta, né? Nós temos, como na música popular brasileira, nós temos Chico Buarque, Caetano há anos, né, aí dominando a cena, e na política, Carlos Bezerra, né, Júlio Campos, os nomes em Mato Grosso também se eternizam. Então, um nome novo é notícia, merece ser analisado. Vamos, então, saber aí, né, conversar com o Fabrício para que algumas pistas apareçam, vocês que nos acompanham possam também refletir comigo sobre esse momento da política aqui em Cuiabá. Fabrício, é um prazer recebê-lo. Uma honra muito grande. Nós temos nos encontrado muito aí ao longo desses anos e sempre verdade. Com alegria. Verdade, da minha forma. Fala aí um pouco dessa sua decisão de mergulhar na política partidária. Pois bem, meu amigo Enoque, obrigado pelo convite, os amigos do Factual, e uma honra estar aqui. Eu sempre fiz, acho que, política, né? A política cultural, a política educacional. Desde moleque eu gosto sempre de conversar, né, nas decisões que sempre a gente tomou, conversar e tomar junto. Você é, né, cuiabano? Eu sou de São Paulo, sou natural de São Paulo, né? Vim para Cuiabá no final da década aliás, na metade da década de 80, 84, né? Meu pai veio construir silos de armazenamento de grãos. Começou-se a plantar muito em Mato Grosso e não tinha onde armazenar. E meu pai tinha uma pequena empresa em São Paulo, de engenharia, e é contratado para vir construir silos de armazenamento. E se encanta com Cuiabá, se encanta com Mato Grosso, né? Com as possibilidades, e traz a família. Então eu chego em 1984 com 10 anos em Cuiabá. Né? Tenho 44, então sou muito mais cuiabano, né? De permanecer na cidade do que propriamente paulista, né? Aqui estudei, aqui me formei, aqui constituí família e aqui tenho a honra de morar. Então esse processo de construção política acho que sempre foi natural na minha família, né? E aí quando eu acesso ao UFMT, ainda no movimento estudantil, né, no DCE, eu fiz engenharia civil na Federal, na UFMT, antes de fazer música, né? Não me formei porque eu ia ser um péssimo engenheiro, ia derrubar alguns prédios, e aí optei por fazer música definitivamente, sempre fiz música desde molequinho, né? Então essa questão de discutir coletivamente, Enoque, sempre foi uma coisa natural, né? Desde a época do movimento estudantil. Depois, quando eu ingressei na universidade, eu fui coordenador de políticas culturais junto com... Você fez o concurso para... Fiz concurso para músico na Federal, em 1995.
Fui coordenador de cultura do Paulo Speller, do ex-reitor Paulo Speller, aprendi muito com ele, né? Um reitor muito sábio, muito estrategista, né? E que dava voz para a gente trabalhar. Depois eu fui pró-reitor de Cultura, Extensão e Vivência Universitária da reitora Maria Lúcia, durante 8 anos, né? De 2008 a 2016, e ali sim eu consegui colocar diversas ações e construir diversas ações coletivas com os estudantes, com o movimento estudantil, né, aguerrido, com os professores, com os técnicos administrativos, com prefeitos das cidades das quais a UFMT tinha campus, Barra do Garças, Rondonópolis, Sinop, ações em parceria, né? Enfim, e aí chegou esse momento da minha vida, né, de optar por entrar na política partidária. Eu tive uma experiência muito rápida na rede de sustentabilidade, por 6 meses. Antes, né? Você não tinha sido, chegou a se filiar na rede? Não tinha, me filiei à rede, né? Conheci Marina, conheci o Heron Cabral aqui em Mato Grosso, né? Valorosos companheiros e por decisões pessoais saí da rede e entrei no PDT ano passado, 2018, né? E sentia, Enoque, assim, com sinceridade, a possibilidade de fazer um trabalho de organização partidária, de aprender como é que se faz isso por dentro, né? Sentia que o PDT tinha esse espaço coletivo, né? A primeira coluna política que eu aprendi a ver foi o Bedelho, do Gilson de Barros, que era do PDT, né? E ali nossa, como ele fala coisas interessantes de uma maneira factível e que cai bem, né? Soa bem, não precisa explicar muito. Assim, quando você ouve Brizola, assim, quando você lê Darcy Ribeiro, eu li Darcy Ribeiro, a Universidade Necessária, na época do mestrado, eu estava fazendo uma relação entre as universidades, como é que tinha que ser, como é que ela poderia trabalhar com o social. Então, são coisas que você consegue ler, entender e, sem explicar muito, consegue assimilar. E essa turma é do PDT, né? Com outros amigos que aqui estavam, né? Com a história do PDT, eu falei, acho que é um partido que eu posso aprender, né? Por dentro. Me filiei, estou trabalhando forte, montei uma chapa para o diretório municipal, fui eleito com uma tese muito simples, de reorganizar o partido e religar o partido com as bases, não tem nenhuma novidade, né? Voltar a conversar, voltar a ler. É o desafio de todos os partidos. Acho que todo mundo quer isso, né? Ler o que as pessoas precisam, né? Reconectar, sair do gabinete. Enfim, estou muito feliz, estou muito animado e assim com muita vontade de fazer um trabalho organizado com um grupo, assim, um coletivo do diretório, bem assim, de gente nova que está entrando na política, que nunca fez política partidária, gente do PDT que estava um pouco escanteado, que está voltando, percebendo talvez um movimento novo. Isso a gente vai ter que comprovar na prática. Enfim, estou bastante à vontade e com muita animação para fazer um trabalho bacana. Você chegou no PDT e você que está trazendo uma galera nova para ocupar as diversas instâncias do partido, já existia? Não houve uma resistência contra a sua chegada? Não, pelo contrário. Eu acho que quando você abriu a conversa, você toca na questão do novo, né? Eu acho que esse momento que o Brasil está vivendo e de que até a própria eleição do presidente Bolsonaro mostrou isso, o novo, precisa do novo, precisa desconstruir o que está aí. E aí é um risco, né? É sempre um risco, qualquer que seja Bolsonaro esse novo, demonstra, né? Isso. A gente tem que tomar um cuidado com isso, mas eu entro nessa linha que você abriu, né? É um nome novo, é um nome que se coloca num mundo partidário às vezes tão hermético, tão endógeno, né? Que não se permite a presença de novas pessoas. Eu fui muito bem acolhido no PDT. Quem assina a minha ficha de filiação é o ex-deputado Zeca Viana, né? Então você percebe, né, que nenhuma resistência nesse sentido. Uma aceitação. Assim, em busca de quadros, né? Que na política se usa muito essa expressão, quadros novos, né? Quadro novo, né, com uma certa experiência administrativa no âmbito federal universitário, né? Eu também tenho uma microempresa de produção musical que é a Companhia Sinfônica, aliás, uma empresa da qual eu tenho muito orgulho,
né? Outro sucesso seu Muito orgulho, sabe, com uma carreira nacional, com uma carreira internacional de prestação de serviço, que eu acho que em Cuiabá a gente tem muita qualidade. A prestação de serviços em Cuiabá é uma característica que a gente precisa trabalhar muito. Na área cultural, na área de entretenimento, uma área que gera emprego, gera imposto, a gente não faz relação com o governo, não faz relação trabalhista com o governo, só com o capital, só com o mercado privado. Enfim, são experiências que eu acho que para um partido que quer fazer um trabalho correto, são experiências válidas. Eu nem sempre vou dizer aquilo que o partido gostaria de dizer, porque eu trago as minhas experiências e eu acho que esse produto heterogêneo é que faz a gente caminhar para frente. De novo, a gente ficar falando para a gente, entre a gente, o que a gente gostaria de ouvir, a gente não cresce, pelo menos eu entendo dessa maneira. E todas as formas que eu tenho dito, e aí eu sempre procuro dizer com educação, com bases filosóficas e teóricas, né? São questionamentos que têm tido aceitação entre os mais históricos, entre a moçada mais nova. Enfim, está muito gostoso, está muito bacana. Eu sei que virão enfrentamentos de todas as ordens, mas este grupo que tá unido está pronto para enfrentá-los. A gente precisa entender um pouco o PDT. Né? O PDT hoje, em Mato Grosso, até por essa fase, como você diz, de esvaziamento que houve, hoje está se reciclando, e há aí no debate ideológico, aquele negócio, uns dizem que esse negócio de esquerda, direita não tem mais razão de ser, precisamos de partidos que sejam mais práticos, mais ágeis, não se prendam aos perfis ideológicos, apesar da ideologia estar sempre aparecendo sempre. E como é que você, então, faz essa situação? Você entra no PDT para ser um militante da esquerda, para trabalhar a tese de esquerda, você tem encontrado lá um ambiente favorável a essa sua preocupação? Sim. Eu entro no PDT para ser um militante das causas importantes da sociedade. O PDT tem lado, né? O PDT tem história, o PDT tem por quem lutar, né? O PDT é a favor das políticas sociais que promovam a igualdade, que promovam a equalização das diferenças sociais, e essa equalização pode vir por meio da educação, por meio do desenvolvimento econômico, por meio do potencial do ser humano, por diversas maneiras, né? Ela pode vir, mas essencialmente por políticas que favoreçam aqueles que mais precisam, do Estado. Eu acho que essa é a filosofia principal do PDT e é por isso que eu tenho que lutar. Essa questão de direita e esquerda, ela é interessante, eu tenho procurado falar o que penso sobre isso. Eu acho que as experiências, Enoque, elas falam por si só. O que é ser direita? Por exemplo, estabilidade fiscal, é você gastar menos do que você arrecada, você ter controle financeiro das suas atividades para que isso possa se reverter. Seria um pouco assim, de não questionar a estrutura do Estado e da sociedade. Está tudo bem, é só fazer uns ajustes. Isso eu não concordo. Né? Primeiro que não está tudo bem. Né? Nós estamos sobre um momento do país em que direitos bem claros e que fortalecem este lado da sociedade que precisa de um amparo estão sendo vilipendiados. Né? Então não está tudo bem. A gente tem que ter clareza disso. Como que nós vamos fazer isso? Eu acho que é a grande sacada deste momento. Qual é a linguagem que nós vamos utilizar? Né? Com que armas a gente vai lutar? Armas no sentido figurado da expressão. Né? O que a gente tem que ter clareza, e no meu caso eu tenho, e o PDT tem também, é que a política social ela é muito mais importante do que a valorização do individual. O coletivo precisa estar fortalecido em prol do individual. Né? Enquanto os poucos estiverem ganhando muito e muitos estiverem sendo sacrificados, esse equilíbrio, no meu entendimento, está desonesto. Como é que a gente constrói isso? Com política pública, reorganizando o Estado. Há Estado mínimo, Estado máximo, Estado funcional, um Estado que seja um Estado garantidor de direitos e que proteja, Enoque, aqueles 10, 20% das pessoas que são miseráveis,
Essas pessoas precisam de proteção. Saúde, educação, segurança pública, segurança alimentar, segurança de direitos humanos. Essas pessoas precisam. Isso é ser de esquerda? Eu sou de esquerda. Valorizar aqueles que trabalham, não atrapalhar o mercado livre, cuidar para que a gente gaste menos do que está arrecadando, ou que não extrapole os limites de gasto. Isso é ser de direita. Vamos aproveitar essas experiências pessoais. Eu sou muito a favor da gente construir um diálogo entre as partes para que, no final das contas, a gente diminui as diferenças sociais. Eu acho que é o caminho. Você está no PDT municipal, em Cuiabá. Cuiabá. Existe aí uma esfera de articulação com o PDT estadual? Você vai participar também dos fóruns estaduais? E, nesse momento, o PDT é poder no Estado. É verdade. O Otaviano Pivetta, presidente estadual do partido, é o vice-governador do Estado, é um dos condutores das políticas públicas aqui em Mato Grosso. E o Estado vive até um momento de grandes questionamentos também, né? De um lado, uma greve de educação aí que já se prolonga por mais de 2 meses. De outro lado, setores econômicos se mobilizando em torno aí da definição de políticas de gestão dos incentivos fiscais e também, né, de uma reforma fiscal, né, que o Estado estaria implementando. O PDT, dentro disso, ele é gestor, parceiro do DEM nessa gestão? Você já refletiu sobre isso? Participa dessa reflexão? Participo. O PDT, ele é governo hoje. Foi feita uma aliança para as últimas eleições e o PDT entrou, né, para eleger o governador Mauro Mendes. E aí na política... Tem uma secretaria, inclusive. Tem a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer com o deputado Allan Kardec, né? Tem a vice-governadoria com o Otaviano Pivetta. Para começar essa conversa, eu acho que na política, nessa política partidária, a gente tem que ter muita clareza das coisas. Foi feito um acordo e esse acordo tem que ser cumprido, né? Na política tem essa coisa de romper acordo, isso é ruim, né? Eu acho que na vida isso é ruim. Então, o PDT é governo, tem cargos no governo, né? E agora, isso não nos desobriga de fazer a crítica e o apontamento necessário. Me permita só uma correção, o Otaviano Pivetta hoje não é presidente do partido, ele é a liderança, né? O presidente é o prefeito Eduardo Capistrano de Diamantina, e eu sou vice-presidente estadual. Você está no municipal e no estadual? Numa junta provisória estadual, com a saída do deputado Zeca Viana da presidência, a pedido dele, né? Os cargos foi feita uma junta provisória até a eleição de setembro agora, final de setembro tem a convenção do diretório estadual do PDT, onde serão tirados os novos dirigentes. Então, foi feita uma junta provisória para tocar o partido até o dia dessa convenção. Então, o presidente é o prefeito Eduardo Capistrano de Diamantina e o secretário-geral é o deputado Allan Kardec. Né? E esse grupo que está tocando o PDT estadual tem conversado sim praticamente semanalmente com o Otaviano Pivetta, no sentido de a gente tomar as melhores decisões de reorganizar o partido, né? De reorganizar os diretórios municipais, de diminuir sensivelmente o número de comissões provisórias, aquela comissão que se junta... Está a presença no Estado? 6 prefeitos, 80 vereadores... Né, nós queremos aumentar, provavelmente depois da convenção a gente vai ter mais uns 20 vereadores. Quantos municípios presentes? 6 prefeitos. Não, né? Que teria diretórios e tal. Então, a gente quer chegar, hoje são mais de 60 diretórios municipais organizados, a gente quer chegar na casa dos 100, né? Para evitar justamente essa coisa da comissão provisória e chegar lá, o prefeito, o candidato da eleição do ano que vem, hipoteticamente, o candidato vai ser tal, não. Acabar com isso e deixar que as bases do partido digam como é que o partido vai se comportar nos municípios no ano que vem. E o diretório estadual dar esse suporte a esse novo movimento. 2020 é uma eleição muito interessante porque nós não teremos coligação para vereadores. Serão chapas puras, é a primeira vez. Então, é uma novidade nesse cenário novo. Já na majoritária, para prefeitos, você pode coligar. Então, o que pensa o PDT? Lançar o maior número de candidatos a prefeito para fortalecer a chapa de vereadores.
Então, há uma resolução do Diretório Nacional, tirada em março deste ano, que diz que nas capitais o PDT terá candidato. Isso é condição... É um desafio para o crescimento do partido. Para o crescimento, para fortalecer o partido nas bases, para voltar a religar com as origens do PDT, com os movimentos sociais, com os movimentos de base, com os centros comunitários dos bairros, né? Que é ali que acontece. O PDT é um partido de bairro. A gente tem a política estadual da coisa municipalista, você traz isso para a cidade e a gente tem que estar conectado com os bairros. Então, o fortalecimento da chapa de vereadores, que a gente já está fazendo, né, para o ano que vem, é uma condição muito forte. E essa é a indução que o Diretório Estadual tem feito neste momento de reorganização partidária, né? A reflexão sobre a questão da greve, eu acho que ela já passa do momento da gente construir uma solução para ela. E eu acho que o governador Mauro Mendes vai fazê-lo, né, nos próximos momentos. Né? Hoje, quinta-feira, é uma expectativa de uma proposta. De uma proposta para 2020, porque o Mato Grosso está perdendo demais. As crianças de Mato Grosso estão perdendo. Eu tenho certeza que o governador Mauro Mendes tem essa sensibilidade. Ontem, o vice-governador Otaviano Pivetta, junto com o secretário Lacadec, fez uma reunião com o Sintep. Depois da decisão da desembargadora Maria Erotides, mandando voltar em 72 horas. Você fala disso, que isso foi pouco divulgado. Ontem houve uma reunião muito importante com o Otaviano Pivetta, com o Allan Kardec e o Sintep. Só fazer um parênteses, a minha expectativa é, inclusive, que o Otaviano Pivetta, pela experiência de Lucas, que ele tivesse uma intervenção mais intensa na área da educação. Mas a gente viu que ele optou lá por infraestrutura, atuar na questão das estradas. Você tem razão. Que também tinha problema. Essa experiência de Lucas do Otaviano é o liame básico com os ideários do partido, né? E a gente sabe, desde a época da transição, que ele puxou para si essas duas responsabilidades, da educação e da infraestrutura. Então, os consórcios que ele está organizando com os prefeitos, as soluções que ele está dando, né, para a questão das estradas, que é inerente a ele, né? E a experiência exitosa que teve em Lucas do Rio Verde, né? Então, é a segunda reunião que ele faz com o Citep, mas o governador é o governador Mauro Mendes. A gente tem que ter clareza disso, né? Claro. Assim como a pasta do Allan Kardec é a pasta da cultura, esporte e lazer. Ele está fazendo um trabalho em que pese o decreto de calamidade financeira, está fazendo um trabalho importante, está reaproveitando recursos financeiros, lançando ponto de cultura, fazendo convênios ponto a ponto, ações emergenciais, né, na cultura do Estado. Nós estamos num decreto de 4 meses que foi revitalizado por mais 4 meses, quer dizer, sem recurso na área da cultura e esporte e lazer, mesmo assim está fazendo jogos estudantis, estão fazendo, mas a área da educação afeta muito ao governador, né? A decisão, né, de segurar 2019 para arrumar as finanças do Estado, assim como a decisão de rearrumar e reorganizar os incentivos fiscais de quem ia negociar isso no balcão nos governos anteriores. Uma vergonha o que aconteceu. Né? Reorganizar por sistemas, por quadros, por setores, isso mexe com o interesse de muita gente. Né? O governador Mauro Mendes abriu o leque, né, nesse ano para, à luz de uma tese que foi eleita em primeiro turno, reorganizar o Estado. Está se machucando em 2019, está se machucando. Mas a expectativa de todos nós é que a partir de 2020 isso comece, né, o Estado tenha um fôlego para pagar pelo menos os salários no mês, que foi o compromisso de campanha dele. E aí recompor as leis, né, a lei de dobra do salário, lei 510, de dobra do salário dos professores, e todo o RGA do funcionário público do Executivo. Garantir os repasses, os duodécimos, né, para os poderes, organizar e equilibrar o Estado e começar a fazer aquilo que a gente precisa, que é diminuir as diferenças sociais do Estado, atender aqueles que mais precisam. Eu acho que o caminho não tem outro, a não ser esse. No governo passado, o advogado, hoje advogado Pedro Táxi, ex-procurador da República, ele também criou muita expectativa em relação à educação. Ele dizia, o PT fez corrupção e tal, e tal. Primeiro, não provou a corrupção do PT. A sua Secretaria de Educação mergulhou numa grave denúncia de corrupção, e os resultados das políticas públicas na área da educação acabaram como escândalo, né? Aquelas escolas de lata que o Fantástico mostrou, né? Crianças estudando dentro de escola de lata, aí em Rosário, parece. Terra do próprio governador. Então ficou uma coisa triste, né? Triste. As promessas do Pedro Táxi. A expectativa, então, é que
com a presença do Otaviano Pivetta, o homem da educação que teria revolucionado esse setor lá em Lucas, o Estado possa efetivamente trazer mudanças significativas. Você toca num assunto muito interessante, me permita 2 minutos aqui. Essa coisa do eleito... Só contar um detalhe, eu e o Pedro Táxi, antes dele entrar na política, recebemos um convite uma vez de irmos lá em Lucas. Ele ainda... Senador? Ainda procurador da República. Antes do Senado. Antes do Senado. E eu, esse velho jornalista, fomos lá e ficamos realmente admirados com a estrutura que o prefeito montou e mostrava para a gente. Ele tem uns livros, tem uma opção de coisa, né? A estrutura montada lá. E o Pedro falava, nessa viagem, né? Falava para mim, que aqui tem que fazer isso. Então aí você vê que eu sinto um desgaste até pessoal quando vi que o que o Pedro prometeu não se concretizou. Never. Ninguém em sã consciência deve comemorar o insucesso de um gestor público. Claro. Ainda mais um gestor como o Pedro Táxi, né, que tinha uma história brilhante, que fez o que fez, né, que fez um mandato no Senado, que disputou a presidência do Senado contra Renan Calheiros, lembra disso? Sim. Isso é importante a gente rever. Assim, ninguém pode comemorar, mas a gente tem que fazer a crítica. Eu acho que o Pedro se em si mesmou demais, né, se cercou de um grupo que tinha experiência, que não tinha, sabe, de um embevecimento demais da conta, me permita essa expressão mais chula, e cedeu aos encantos de uma coisa que não pode, que é o poder pelo poder, né? E assim, fez o que fez, hoje a justiça... A Grampolândia e o problema na SEDUC, por si só, a gente já está escandalizado com isso. O que eu vejo em relação à experiência do Otaviano em Lucas? Eu acho que são experiências pontuais que precisam... O Otaviano estudou numa brizoleta, né, as escolas, né, lá no governador sul. ainda no sul, menino, né? Então tem profunda ligação com as coisas sociais. Mas hoje é milionário, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Nada uma coisa a ver com a outra. Veio para cá, trabalhou, se fez, teve incentivos, teve os benefícios, coisas que a gente precisa ainda, né, discutir, como por exemplo Lei Candir para Mato Grosso. Será que já não está da hora da gente rever isso, né, que fez tanta gente ganhar dinheiro no momento que era importante incentivar a exportação, né, e a isenção de ICMS, mas será que não está na hora de Mato Grosso rever isso com a sua bancada federal? Então são temas, Enoque, que o PDT vai trazer para discussão. E em nível municipal, como é que está a saúde no bairro, como é que estão as coisas, o asfalto, como é que está as UBSs, e em nível estadual, né, a questão dos incentivos que o governador está fazendo, a questão das estruturações, e em nível federal, por isso que a gente precisa eleger deputados federais em 2022, né, para discutir grandes temas. Lei Candir é um tema nacional, não dá para a gente ficar discutindo aqui, mas a gente tem que despertar isso. É esse tipo de política, Enoque, que eu acho que a gente precisa fazer com transparência, com tranquilidade, reconhecer aquilo que não tem competência, e aí buscar quem tem. Voltando à questão do eleito, né, o cara que vem... Não existe salvador da pátria, não existe aquele cara que sabe tudo. Isso vai dar problema lá na frente, né? Então, muita publicidade, muita coisa, dinheiro demais para a publicidade, para fazer propaganda. Não precisa. A melhor propaganda de um governo, nós entendemos, é o trabalho. É o trabalho. Né? Então, é nisso que a gente se fia, é nisso que a gente vai discutir esse ano com a sociedade, eu aqui em Cuiabá, o próximo presidente estadual em Mato Grosso, né? Coadunado com as ações, fazendo as críticas necessárias em nível federal, estadual, sim, e municipal, fazendo as críticas necessárias e aprendendo com os erros. E aí você, além de presidir o PDT, já se cogita que seja o candidato do PDT aqui a prefeito de Cuiabá. Já haveria articulações nesse sentido. Evidentemente que você deve estar parando, refletindo, olhando para a administração que Emanuel Pinheiro conduz aqui em Cuiabá e buscando definir suas propostas para uma campanha que promete ser acirrada. Como é que é isso? Foi automático você ir para o comando do PDT em Cuiabá? Já é uma proposta que nasceu ligada à perspectiva de você ser candidato a prefeito? Seria uma candidatura isolada? Há uma articulação para que essa candidatura tenha respaldo de outros partidos? Você está pensando o que em termos dessa proposta? Ponto a ponto.
Eu não vim para o PDT para ser candidato a nada, né? Tenho dito isso e reitero aqui com você e agradeço a tua oportunidade. Vim para o PDT para aprender a militância partidária interna e trazer a experiência que eu tenho coletiva de outras áreas para dentro de um partido. Naturalmente surgem, porque a política ela vive de eleições também, né? O que eu acho um equívoco. Eu acho que o processo eleitoral ele deve ser precedido pelo processo social da discussão. Nós temos 2019 sem eleição, né? Sem Olimpíadas, sem Copa do Mundo. Então vamos aproveitar isso para discutir efetivamente aquilo que interessa, sem as luzes de um processo eleitoral que, se não for bem conduzido, acaba atrapalhando, eleva pela vaidade. Eu não tenho vaidade nenhuma, Enoque, de ser prefeito de Cuiabá. Não é pela vaidade, né? Então eu vim para construir um processo de reorganização, porque notou-se que precisava, né, reorganizar, notou-se que tinha uma série de pessoas que queriam espaço para falar e contribuir, e aí quando eu digo pessoas, é gente da iniciativa privada, gente profissionais liberais, advogados, engenheiros, artistas de rua, músicos eruditos, músico popular, gente do circo, sabe, gente do agronegócio, empresários da construção civil. É um grupo heterogêneo de uma efervescência de ideias, né, que eu acho que a gente pode contribuir isso tudo. Então, eu vim para, uso essa expressão, organizar essa orquestra, né? Os músicos estão chegando, cada um com o seu instrumento, cada um com a sua afinação, um com uma partitura de Beethoven, outro com a partitura do R-Som, um querendo tocar lambadão, outro querendo tocar ópera. O que faz um maestro nessa hora? Parou, gente, vamos começar com uma coisa que todo mundo gosta, Beethoven, então vamos começar com Pixinguinha. Então, e aí a gente começa a organizar os setores, né? E aí a música começa a sair, devagarzinho, mas ela começa a soar. A orquestra começa a se afinar e a gente começa a ter um amparo do público, começa a voltar. Essa coisa do público voltar significa investimento na cidade, significa acreditar na cidade, é as pessoas caminharem para o mesmo lado, é as pessoas se sentirem que, bom, agora nós temos uma segurança para trabalhar. Se isso vai se tornar numa candidatura, é provável que sim. E aí eu não estou dizendo minha, porque eu volto a dizer, o PDT lançará candidatos nas capitais, isso é fato. Com quem nós iremos vai depender de uma série de construções, porque não existe candidato de si mesmo, né? Nós depende de uma série de conversas. Nós temos gente muito competente no cenário nacional, no cenário municipal hoje, que tem condição de ser prefeito. No PDT, no PROS, em todos os partidos com quem a gente se alinha idealmente, né? Idealmente. Nós temos um caminho, nós temos um lado, nós temos história, né? Nós acreditamos em algumas teses, né? Então, essas teses vão ser colocadas, né, à sociedade e na hora certa, essa hora é o ano que vem, a gente vai deliberar sobre nomes e eu tenho certeza que vai ser um processo muito bonito em função da qualidade desses nomes. O PDT lançará sim candidato, mas não é o candidato de si mesmo, não é um candidato único, simplesmente porque tem que lançar, não. Será uma candidatura construída com aqueles que acham que podem ofertar uma tese melhor do que as outras teses que serão ofertadas. Do prefeito Emanuel, se for para reeleição, de outros partidos que devem lançar, né? Nós temos uma oposição importante ao prefeito Emanuel na Câmara, né? Com 4, 5 nomes importantes que estão fazendo um trabalho bacana, né? Então, é hora de conversar. O ano que vem. Esse ano é hora de reorganizar e estabelecer as ligações com as bases, porque principalmente são aquelas pessoas que precisam mais do nosso apoio. Mas, em princípio, nessas conversas não entra o MDB do Emanuel Pinheiro. O MDB tem uma história muito importante, né, do processo de redemocratização, né? Sim, nós tivemos o grande líder nacional que foi o Ulisses Guimarães. Ulisses sempre nos inspira. A gente sempre busca, né, aquele encontro dos presidenciáveis de 89, outro dia assisti de novo o debate, como era interessante aquilo, né? Brizola, Lula, Collor, Aureliano Chaves, Ulisses Guimarães, né? Como a gente aprende com aquilo. Provavelmente, eu não sei, o MDB deve lançar a candidatura, né? Uma candidatura forte, tem nomes importantes, fala-se no nome do próprio prefeito, da Janaína e tantos outros nomes importantes
Nós vamos conversar com todo mundo, vamos conversar com aqueles que acham que Cuiabá merece um cuidado, uma atenção, né? Com muito pragmatismo, mas com muito ideal de fazer um trabalho honesto e claro para quem mais precisa, para aqueles que mais necessitam. E deixar Cuiabá avançar. Cuiabá tem muito para dar, Cuiabá tem muito para crescer, deixar Cuiabá avançar e cuidar daqueles que precisam. Eu também faço essa reverência ao MDB, PMDB antigo, MDB hoje, da figura do Ulisses, né? Você lembrou ele e as suas articulações, da minha cabeça de militante, de cidadão, ecoa sempre aquela demarcação que, quando ele foi promulgar a Constituição, ele falou aquelas palavras, né? A Constituição é Rubens Paiva, não os facínoras que o mataram. Quer dizer, ali ele fazia hoje, inclusive está em discussão isso na nossa sociedade, com o caso do filho do presidente da OAB. Do presidente da OAB aí, entre o legado, né, democrático que a Constituinte nos trouxe, como uma resposta àqueles anos de chumbo, de tortura e de tantas perseguições e tantas mortes, foi a ditadura militar, do qual a gente ainda precisa fazer um balanço, né, porque os torturadores ficaram impunes, ao contrário do que aconteceu no Chile, na Argentina. Então, Ulisses Guimarães deve ser lembrado por esse momento, foi um grande momento. Eu não vivi essa dor, mas tenho amigos que viveram, os meus pais e a geração dos meus pais. A gente precisa reverenciar, e quando falar nesse assunto tem que falar com muito cuidado e muito zelo. Por isso que um chefe de uma nação tem que tomar muito cuidado quando falar em assuntos que são caros à nação, e esse é um. E a gente no PDT tem muita clareza disso e sempre vai reverenciar com cuidado. Perfeito. Eu agradeço você no nosso tempo. Eu que agradeço. Avança, certamente que vamos conversar outras vezes, e os destinos de Cuiabá merece que se converse muito, muito, muito. E não só com você, como os outros que se dispuserem a comandar o destino dessa nossa capital. Sucesso. Eu que agradeço, Renato. Vou aproveitar e convidar os amigos, acessem lá Facebook PDT Cuiabá, entrem lá, curtam, façam perguntas e mandem mensagens para a gente. Você está fazendo umas lives? Não, já estamos começando. As redes são fundamentais, esse trabalho aqui é fundamental. A gente não irá por outro caminho, a gente vai por aqui. Então entrem no Facebook do PDT Cuiabá, acessem lá, curtam, recebam as mensagens, a gente vai fazer reuniões e vocês estão todos convidados para vir com a gente. Obrigado também a você que mais uma vez prestigia o Factual, a página do E e as redes sociais, né? Onde a gente procura criar alternativas ao jornalismo corporativo aí da Rede Globo, que tantos males nos trouxe, né? Rede Globo e outras redes criadas, muitas vezes à sombra de tortuosas negociações. Até a próxima.